Se eu te contasse que um garoto de 10 anos previu a maior crise da minha vida com 14 anos de antecedência, você acreditaria. Se eu te dissesse que essa profecia foi a única coisa que me impediu de desistir de Deus, você duvidaria. Eu duvido que você acredite. Mas eu juro por tudo que é sagrado, pela minha ordenação, pela Eucaristia que eu consagro todo dia, que cada palavra que eu vou te falar agora é verdade absoluta. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque o que eu vou te contar desafia qualquer conceito de coincidência. Isso aqui é testemunho real documentado, que mudou minha vida para sempre. Fui eu quem preparou Carlo Acutis para a primeira comunhão. Eu segurei as mãos daquele menino de 10 anos e ensinei ele sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Eu vi o brilho nos olhos dele quando falava de Deus. E no dia da primeira comunhão, 16 de junho de 2001, aquele garoto me disse algo que eu achei que era só imaginação de criança. Ele segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse: Padre Ricardo, um dia o Senhor vai passar por algo muito difícil. Vai querer desistir de tudo. Mas não desista, porque vai ser exatamente nesse momento que Deus vai usar o Senhor de um jeito que nunca imaginou, e você vai se lembrar de mim. Deixa eu te contar quem eu era antes de conhecer Carlo Acutis, porque para você entender o milagre dessa história, você precisa entender o homem quebrado que eu tinha me tornado. Meu nome é Padre Ricardo Antônio Silva. Nasci em São Paulo, Brasil, 1969, numa família católica tradicional de classe média. Meu pai era médico, minha mãe professora de literatura. Cresci indo à missa todo domingo, coroinha desde os 8 anos, sempre tive inclinação para a vida religiosa. Fui enviado para Milão, Itália, em 1997, para trabalhar numa paróquia de classe média alta, Santa Maria delle Grazie, bairro próspero, cheio de empresários, advogados, famílias ricas. E nos primeiros anos, eu trabalhei com empolgação. Celebrava missas com fervor. Visitava doentes, coordenava grupos de jovens, preparava crianças para a primeira comunhão. Mas com o tempo, irmão e irmã, algo começou a morrer dentro de mim. Algo sutil, lento, perigoso. A rotina começou a me engolir. Acordar, rezar. Breviário, missa das 7, atendimento, reunião, missa das 7 da noite, jantar, dormir, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e eu comecei a perceber. Eu estava rezando por obrigação, não por amor. Eu estava celebrando missa mecanicamente, repetindo gestos, palavras, sem sentir nada. Eu olhava para o Santíssimo Sacramento exposto e não sentia mais nada. Nem paz, nem alegria, nem presença. Só vazio. Um vazio gelado, assustador. Eu pregava sobre o amor de Deus, mas não sentia esse amor. Eu falava de conversão, mas meu próprio coração estava endurecido como pedra. E o pior, eu fingia. Fingia que estava tudo bem, que eu era um padre santo, dedicado, enquanto por dentro eu estava morrendo espiritualmente. Eu tinha virado um funcionário de Deus, não um filho, um profissional da religião, não um apaixonado por Cristo. Todo ano eu preparava turmas de 15, 20 crianças para a primeira comunhão. E todo ano era a mesma coisa. Os pais se preocupavam mais com a festa, com o vestido branco, com o buffet, com os presentes, do que com o significado espiritual do sacramento. As crianças decoravam respostas do catecismo para passar na prova, mas não entendiam nada, não sentiam nada. E eu me sentia inútil, fracassado, frustrado. Eu tô perdendo o meu tempo. Ninguém aqui se importa de verdade. Isso não faz diferença nenhuma. Eu tinha uma rotina mecânica, automática. Acordava às 5:30 da manhã, levantava cansado, sempre cansado, mesmo dormindo 7, 8 horas. Eu olhava para o crucifixo atrás do altar e pensava: Jesus, eu não sei mais se acredito que o Senhor está aqui. Eu não sinto nada. Será que eu escolhi errado?
Será que eu devia ter casado, tido filhos, vida normal? Pensamentos perigosos, brother. Pensamentos que corroem. E eu guardava tudo isso dentro de mim. Não falava com ninguém. Não procurava ajuda espiritual. Não me confessava de verdade. Só fingia, sempre fingindo. E foi exatamente nesse estado de apatidão profunda, de crise espiritual mascarada, que Carlo Acutis entrou na minha sala de catequese. E tudo, absolutamente tudo, começou a mudar. Mas eu ainda não sabia. Eu ainda achava que ele era só mais uma criança. Mais um nome na lista. Mais um certificado para assinar. Eu estava completamente errado, porque aquele menino não era comum. Ele era um terremoto espiritual prestes a sacudir minha vida inteira. Era sábado, 10 de março de 2001, 3 da tarde. Sala de catequese da paróquia. Eu estava ali, em pé, com a lista de nomes na mão, esperando a nova turma de primeira comunhão chegar. Eram 22 crianças inscritas, todas entre 9 e 10 anos. E como sempre, elas foram chegando aos poucos, arrastadas pelos pais, reclamando, olhando para o relógio, querendo estar em qualquer outro lugar. Eu comecei a aula como sempre começava. Apresentação, explicação das regras, calendário de encontros, materiais necessários. Falei que íamos nos encontrar todo sábado durante 6 meses, estudar o catecismo, aprender sobre os sacramentos, sobre a Eucaristia, sobre Jesus. Falei no piloto automático, repetindo o mesmo discurso de sempre, sem emoção. Tinha uma menino da frente, não tirava os olhos de mim, prestando atenção em cada palavra, como se eu tivesse dizendo a coisa mais importante do mundo. Quando eu terminei, abri para perguntas. Silêncio constrangedor. Ninguém nunca perguntava nada no primeiro dia. Até que o menino da frente levantou a mão, educado, esperando eu dar a palavra. Eu acenei. Sim, pode falar. Ele se levantou, coisa que nenhuma criança fazia mais. Levantou por respeito e perguntou com voz clara, firme: Padre Ricardo, é verdade que quando a gente recebe a comunhão, não é só um pedaço de pão, mas é Jesus mesmo, de verdade, corpo, sangue, alma e divindade? Eu fiquei parado por uns segundos, surpreso. Aquela era uma pergunta teológica profunda, usando até terminologia correta: corpo, sangue, alma e divindade, fórmula tradicional da igreja. Eu respondi: sim, é verdade. É o que a igreja chama de transubstanciação. O pão e o vinho se transformam realmente em Jesus. Ele sorriu, aquele sorriso grande, satisfeito, e disse: eu sabia que era verdade. E sentou. E no final, quando todos saíram correndo, ele ficou. Se aproximou de mim, estendeu a mão para cumprimentar, gesto formal demais para uma criança. Muito obrigado pela aula, padre. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu apertei a mão dele, fina, pequena, e perguntei: qual seu nome? Ele respondeu: Carlo Acutis. Prazer, Carlo, você parece bem interessado. Ele assentiu com entusiasmo. Sim, padre. Eu amo a Eucaristia. Eu vou à missa todo dia mesmo, antes da escola. Eu fiquei ainda mais surpreso. Criança de 10 anos indo à missa diariamente era raríssimo, quase inexistente. Todo dia? Sua mãe te leva? Ele balançou a cabeça. Não, padre. Eu que insisto. Às vezes ela vai comigo, às vezes meu pai, mas eu sempre vou, porque é lá que eu encontro Jesus. É minha autoestrada para o céu. Aquela frase me pegou. Autoestrada para o céu. Expressão estranha, poética, profunda para uma criança. Eu sorri meio sem saber o que dizer. Que bom, Carlo. É bom ter você aqui. Nos sábados seguintes, o padrão se repetiu. Carlo sempre chegava 15 minutos antes. Sempre sentava na frente. Sempre prestava atenção absoluta. Ele trazia tudo organizado: caderno, caneta, catecismo, Bíblia infantil. Ele fazia perguntas que me desafiavam, me obrigavam a pensar, a ir mais fundo. Perguntas sobre a Trindade, sobre os milagres, sobre por que Jesus escolheu pão e vinho especificamente.
E ele não perguntava para me testar, para me desafiar com arrogância. Ele perguntava por quê. Queria entender por que amava o assunto. Teve uma vez, acho que terceiro ou quarto encontro, que eu expliquei sobre o pecado, sobre confissão, sobre como Jesus perdoa. E no final, Carlo levantou a mão e disse: Padre, eu me confesso toda semana, porque mesmo quando eu não fiz pecado grande, eu quero estar sempre limpo para receber Jesus na comunhão. Eu não quero receber ele com a alma suja. E as outras crianças riram, acharam ridículo. Mas eu olhei para ele e vi algo que me incomodou profundamente. Eu vi uma criança de 10 anos com mais fervor, mais amor, mais cuidado espiritual do que eu, padre de 32 anos, tinha. E aquilo me envergonhou. Me fez sentir pequeno. Carlo começou a me procurar fora da catequese também. Aparecia na sacristia antes da missa das 7 da manhã. Me ajudava a preparar o altar, a organizar as hóstias, o vinho, os cálices. E enquanto fazia isso, conversava comigo naturalmente, como se fôssemos amigos velhos. Falava sobre os santos que ele admirava, sobre Francisco de Assis, sobre Padre Pio, sobre Bernadette. Falava sobre os sites que ele estava criando catalogando milagres eucarísticos pelo mundo. Padre, o senhor sabia que tem um milagre em Lanciano, na Itália, onde a hóstia virou carne de verdade e está preservada até hoje? Eu vi as fotos. É incrível. E eu, que deveria saber mais que ele, que tinha estudado anos em Roma, me pegava aprendendo com aquele menino. Os pais de Carlo, Andrea e Antônia Acutis eram pessoas elegantes, educadas, ricas, mas confessaram para mim que não eram extremamente religiosos antes de Carlo nascer. Padre, a gente ia à missa de vez em quando por tradição, mas o Carlo, desde pequeno, desde 3, 4 anos, insistia em ir à igreja. Ele pedia, chorava se a gente não levava. Foi ele que nos trouxe de volta para a fé, não o contrário. Aquilo me impactou profundamente. Uma criança evangelizando os próprios pais, invertendo a ordem natural das coisas. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. E minha alma começava a reconhecer que Deus tinha colocado aquele menino no meu caminho, não para eu ensiná-lo, mas para ele me ensinar, para me acordar, para me mostrar o que eu tinha perdido. Mas eu ainda resistia, ainda tentava ignorar, ainda achava que era só uma fase dele, entusiasmo de criança que ia passar. Mas o dia da primeira comunhão se aproximava, 16 de junho de 2001. E algo ia acontecer naquele dia que mudaria minha vida para sempre. Algo que eu levaria comigo pelos próximos 14 anos, até o momento mais escuro da minha existência. Mas eu ainda não sabia. Eu ainda estava cego, surdo e espiritualmente morto. E Carlos, sem saber, estava prestes a me dar a chave que me salvaria no futuro. 16 de junho de 2001, sábado, dia da primeira comunhão. Acordei naquela manhã com o sol entrando forte pela janela do meu quarto na casa paroquial. Eram 6 da manhã. Eu tinha dormido mal, ansioso, não por motivo espiritual, mas por motivo prático. Primeira comunhão era sempre um evento complicado. 22 crianças, 22 famílias, fotógrafos, flores, ensaio de entrada, coordenação de tudo. A igreja Santa Maria delle Grazie estava linda, devo admitir. Irmã Teresa e as voluntárias tinham decorado com flores brancas, lírios, rosas, hortênsias. O sol da manhã entrava pelos vitrais coloridos, criando aqueles reflexos azuis, vermelhos, dourados no chão de mármore. Tudo perfeito, impecável. Às 9 começaram a chegar as famílias. Carlos chegou às 9h15, com os pais. Ele usava um terno branco simples, sem exageros, sem ostentação. Cabelo cacheado, penteado, mas ainda rebelde. E o rosto dele, brother, sister, o rosto dele estava radiante. Não era nervosismo como os outros, não era ansiedade pela festa. Era alegria pura, profunda. Ele me viu na sacristia e correu até mim. Padre Ricardo, chegou o dia.
Eu tô tão feliz que parece que meu coração vai explodir. Ele me abraçou forte e apertado. E eu senti algo estranho naquele abraço. Um calor, uma paz que eu não esperava. Eu dei tapinha nas costas dele. Calma, Carlo. Vai dar tudo certo. Você tá preparado? Às 10 horas em ponto começou a missa. A igreja estava lotada, todas as famílias, avós, tios, amigos. Devia ter umas 200 pessoas. O coral cantou. As crianças entraram em fila solene. Meninas na frente, meninos atrás, todos segurando velas decoradas. Carlo era o quarto da fila. Ele entrou devagar, olhando fixo para o sacrário, para onde o Santíssimo estava guardado, como se não houvesse mais ninguém ali. Enquanto as outras crianças olhavam para os pais, acenavam, sorriam para as câmeras, ele só olhava para frente concentrado, rezando com os lábios se movendo. Eu celebrei a missa com o cuidado habitual. Leituras, homilia curta sobre o corpo de Cristo, consagração. E quando chegou o momento da comunhão, eu chamei as crianças para frente. Elas vieram em fila, nervosas. Algumas esqueceram de abrir a boca, outras mastigaram errado. Foi aquela confusão normal. Mas quando chegou a vez do Carlo, ele se ajoelhou. Não ficou em pé como os outros. Ele se ajoelhou no chão frio de mármore, fechou os olhos, abriu a boca, recebeu a hóstia, e quando eu coloquei o corpo de Cristo na língua dele, ele começou a chorar. Lágrimas grossas descendo pelas bochechas, sorriso enorme ao mesmo tempo, corpo tremendo levemente. Ele ficou ali ajoelhado por uns segundos, olhos fechados, e eu tive que dar um toque leve no ombro dele. Pode ir, Carlo. Ele abriu os olhos ainda chorando, fez o sinal da cruz devagar e voltou para o banco com as mãos juntas, rezando intensamente. Eu continuei distribuindo comunhão para os outros, mas meus olhos voltavam para ele. Ele estava com o rosto enterrado nas mãos, corpo curvado, chorando baixinho. E aquilo me incomodou de novo, aquela sensação estranha de vergonha, de pequenez, porque eu tinha acabado de consagrar a Eucaristia. Eu tinha acabado de segurar Jesus nas minhas mãos, mas não tinha sentido nada, absolutamente nada. E aquele menino de 10 anos estava ali, destruído de emoção, encontrando Deus de verdade enquanto eu, padre, só cumpria ritual. A missa terminou, todo mundo aplaudiu, eu fiquei circulando, cumprimentando, recebendo parabéns como se eu tivesse feito algo extraordinário. E no meio daquela confusão, eu vi Carlo no canto, sozinho, sentado numa cadeira, ainda com aquele olhar distante. Aquela expressão de quem acabou de viver algo profundo. Que eu me aproximei dele e me sentei ao lado. E aí, Carlo, tá tudo bem? Por que você não tá brincando com os outros? Ele olhou para mim, olhos ainda vermelhos, e disse baixo: Eu só quero ficar quieto um pouco, padre. Sentir ele dentro de mim. Eu não quero perder esse momento correndo e gritando. Eu fiquei sem resposta. Que criança de 10 anos diz isso? Que criança escolhe solidão contemplativa em vez de bolo e brincadeira? Eu apenas acenei. Tá bem. Fica à vontade. Eu ia levantar e ir embora quando ele segurou meu braço. Padre Ricardo, posso falar uma coisa com o senhor? Em particular, o tom dele era sério, urgente. Eu olhei em volta, todo mundo estava distraído. Claro, Carlo, vamos ali fora. A gente saiu do salão, foi até o jardim lateral da igreja, um espaço pequeno com bancos de pedra, árvores, silêncio. Sentamos num banco. Ele ficou quieto por uns segundos, como se estivesse organizando as palavras. E então começou a falar, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Padre, eu preciso te contar uma coisa que tá no meu coração faz uns dias. Eu não sei bem como explicar, mas eu sinto que Deus quer que eu te diga isso. Não é para te assustar, não é para te deixar triste, é para te preparar. Eu franzi a testa, sem entender. Preparar para quê, Carlo? Ele respirou fundo, olhou fundo nos meus olhos e disse: Padre Ricardo, um dia daqui a alguns anos, o senhor vai passar por algo muito difícil.
Muito mesmo. Vai ser uma coisa que vai fazer o senhor querer desistir de tudo, do sacerdócio, de Deus, da vida. O senhor vai achar que não tem mais sentido continuar, que tudo foi um erro, que Deus te abandonou. Eu gelei. Aquilo não era conversa de criança. O tom, as palavras, a seriedade. Era outra coisa. Era algo maior falando através dele. Tentei rir, aliviar. Carlo, de onde você tirou isso? Ele não sorriu. Continuou sério. Eu não tirei de lugar nenhum, padre. Eu só sei. Do mesmo jeito que eu sei que a Eucaristia é Jesus de verdade, eu sei disso. E Deus quer que eu te avise agora, para quando chegar a hora, o Senhor lembrar, e não desistir. Ele apertou minha mão com força surpreendente para um menino pequeno. Quando esse momento chegar, padre, e vai chegar, o senhor vai se sentir sozinho, perdido, sem esperança. Mas eu quero que o senhor lembre dessa conversa. Lembre que eu te avisei, e lembre que não é o fim. É o começo de algo que Deus preparou. Porque vai ser exatamente nesse momento mais escuro que Deus vai usar o senhor de um jeito que nunca imaginou. De um jeito grande, importante, que vai ajudar muita gente. Eu estava sem palavras, confuso, meio assustado. Carlo, eu não entendo. Que coisa difícil. Quando? O que vai acontecer? Ele balançou a cabeça. Eu não sei os detalhes, padre. Eu só sei que vai acontecer. E que o senhor precisa resistir. Precisa segurar firme. Porque do outro lado tem luz, tem propósito, tem missão. Ele respirou fundo de novo e concluiu. E eu vou rezar por você. Todo dia, na minha comunhão diária, eu vou pedir para Jesus te fortalecer, te preparar. O Senhor não está sozinho. Nunca vai estar. Ele me abraçou de novo, forte, apertado. E naquele abraço eu senti a mesma coisa de antes. Calor, paz, presença. Mas também algo mais. Uma certeza estranha, profunda, de que aquilo não era fantasia, não era imaginação de criança emocionada. Era real, era uma mensagem, um aviso, uma profecia. Mas eu, na minha dureza, na minha secura espiritual, não quis aceitar completamente. Eu dei tapinha na cabeça dele, meio condescendente. Obrigado, Carlo. Vou lembrar. Pode ficar tranquilo. Ele sorriu finalmente, aquele sorriso leve e sereno. Vai lembrar mesmo, padre. Quando chegar a hora, vai lembrar. E vai entender. E saiu correndo de volta para o salão, deixando-me ali, sozinho no banco, olhando para as árvores, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei ali sentado por uns 10 minutos, balançando a cabeça, meio incrédulo. Que menino estranho, que conversa maluca. Tentei racionalizar, encaixar aquilo em alguma categoria segura. Ele é emotivo, é sensível, viu algum filme, leu alguma história de santo que passou por crise e aplicou em mim, só isso. Mas a frase não saiu da minha cabeça. Vai querer desistir de tudo, mas não desista. Deus vai te usar. Aquelas palavras ficaram ecoando, ecoando, como um mantra involuntário. Eu voltei para o salão, continuei a festa, cortei o bolo, tirei fotos, cumpri o papel. Mas por dentro, eu estava diferente. Incomodado, inquieto, sem paz. Porque algo naquele jardim tinha rachado minha armadura. Tinha entrado por uma fresta. E eu não conseguia mais ignorar completamente. Tem palavras que a gente escuta, mas só entende anos depois. E aquelas palavras de Carlo, ditas num jardim de igreja em pleno dia de primeira comunhão, iam ficar guardadas no fundo da minha alma, esquecidas nos momentos bons, mas prontas para ressurgir no momento certo, no momento mais escuro, quando eu realmente precisasse. Mas isso ainda ia demorar. Ainda tinha muito chão pela frente, muita caminhada, muita queda, até o dia em que tudo desabasse de vez, e a profecia de um menino de 10 anos se tornasse minha única luz. Os meses passaram depois daquela primeira comunhão. A igreja ficou mais vazia, a rotina desacelerou. E eu, honestamente, esqueci um pouco daquela conversa estranha com Carlo no jardim. A vida continuou. Mas Carlo não sumiu da minha vida. Pelo contrário,
Ele continuou aparecendo toda semana, quase todo dia, porque ele tinha falado sério quando disse que ia à missa diariamente. Eu celebrava a missa das 7 da manhã de segunda a sábado, e lá estava ele, sempre na mesma posição, terceiro banco do lado esquerdo, ajoelhado, mãos juntas, olhos fechados, rezando antes da missa começar. Carlo começou a fazer parte da rotina da paróquia. Ele ajudava na organização de eventos, na catequese das crianças menores, nas visitas aos asilos, junto com a irmã Teresa. E toda vez que eu cruzava com ele pelos corredores, ele parava, sorria, perguntava: "Como vai, padre? Tá rezando o terço? Tá fazendo adoração?" Perguntas simples, diretas, que me cutucavam, me incomodavam, porque a resposta honesta era: "Não, não tô. Tô só cumprindo obrigação." Mas eu mentia, sorria. "Tô sim, Carlo. Tô bem." E... ele me olhava daquele jeito penetrante, como se soubesse que era mentira. Mas não insistia, só dizia: "Que bom, vou continuar rezando pelo Senhor." Em 2002, Carlo fez 11 anos. E a intensidade espiritual dele só aumentava. Ele começou a fazer adoração eucarística semanalmente. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Ficava sozinho na capela, diante do Santíssimo exposto, por 1, 2 horas, imóvel, rezando. Eu entrava às vezes para verificar se estava tudo bem, e lá estava ele, criança pequena ajoelhada no chão duro, olhando fixo para o ostensório dourado, completamente absorto. Uma vez eu perguntei depois: "Carlo, o que você faz tanto tempo aí?" Ele respondeu simples: "Eu converso com ele, padre, e ele conversa comigo, não com palavras, mas com paz, com amor. É o melhor momento do meu dia." Carlo dizia frases marcantes, profundas, que ficavam na memória. Uma vez, conversando comigo na sacristia, ele disse: "Padre, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. A gente tem que ser autêntico, tem que ser quem Deus criou a gente para ser, não quem o mundo quer que a gente seja." Eu anotei aquilo num papel, guardei na gaveta, reli várias vezes. Outra vez ele disse: "A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus." Frases simples, mas cortantes, cirúrgicas. Eu comecei pela primeira vez em anos a questionar meu próprio estado espiritual, porque conviver com Carlo era conviver com um espelho. Ele refletia tudo o que eu não era, tudo o que eu deveria ser e não era. E aquilo doía, incomodava, mas também despertava algo. Uma saudade de Deus, uma fome espiritual que eu achava que tinha morrido. Eu comecei a rezar um pouco mais, não muito, mas um pouco. Comecei a prestar mais atenção na consagração da missa. Comecei a olhar para o crucifixo e tentar sentir algo de novo. Mas eu ainda estava longe, muito longe de uma conversão real. Eu ainda estava morno, medíocre, confortável demais na minha mediocridade. E a vida continuava, os anos passavam, e eu achava que ia ser assim até o fim. Em 2006, 2 coisas aconteceram que mudaram tudo. A primeira foi a doença de Carlo. A segunda foi a minha própria queda. Mas antes de chegar lá, ainda tinha o golpe mais duro. Ver aquele menino santo, aquele farol de luz, ser consumido por leucemia fulminante. E entender tarde demais que eu tinha convivido com um santo vivo, e que eu, cego, surdo, não tinha aproveitado como deveria. Outubro de 2006. A notícia chegou como bomba. Carlo tinha sido internado às pressas. Leucemia mieloide aguda, fulminante. Eu recebi o telefonema da Antônia, voz quebrada. "Padre Ricardo, é grave, muito grave. Por favor, venha." Larguei tudo, corri para o Hospital San Raffaele, subi correndo as escadas até o quarto dele no 4º andar. E quando entrei, o que eu vi me destruiu. Carlo estava na cama, pálido como papel, olheiras fundas, mais magro, com agulhas nos braços, soro, aparelhos. Mas quando me viu, ele sorriu. Aquele sorriso que eu tinha visto centenas de vezes. "Oi, padre, que bom que veio." Eu me aproximei, segurei a mão dele, fina, gelada, e não consegui segurar as lágrimas.
Carlo, você vai ficar bem. Deus vai te curar. Ele apertou minha mão fraca e disse baixinho: se for da vontade dele, sim. Mas se não for, também tá bem, padre. Porque eu vou oferecer tudo. Pelo Papa, pela Igreja, pelos pecadores. Assim não é desperdício. É amor. 15 anos, brother. 15 anos falando de sofrimento redentor como São Paulo, como os mártires antigos. Eu não tinha palavras. Em 12 de outubro de 2006, sexta-feira, 6 da manhã, tudo aconteceu. Após a morte de Carlo, eu entrei em colapso espiritual. Os meses seguintes, outubro, novembro, dezembro de 2006, janeiro de 2007, foram os piores da minha vida até então. Eu não conseguia celebrar missa sem chorar. Não conseguia rezar sem questionar Deus. Por que ele? Por que não alguém velho, alguém ruim? Por que tirar a luz e deixar a escuridão? Eu entrei em depressão profunda, pesada, sufocante. Parei de comer direito. Emagreci, dormia mal, acordava suando, tendo pesadelos. Eu comecei a questionar minha vocação, minha fé, tudo. Para que serve ser padre se Deus leva os melhores e deixa gente como eu, morna, medíocre? Eu cumpria as obrigações no piloto automático, mas por dentro estava morto, vazio, oco. E pela primeira vez na vida, eu pensei seriamente em pedir dispensa do sacerdócio, em abandonar tudo, ir embora, recomeçar como leigo. Mas sempre, todo dia, uma voz interior, suave mas firme: não desista. Eu não sabia se era minha consciência, se era Deus, se era a lembrança de Carlo, mas aquela voz me segurava no limite, me impedia de tomar a decisão final. E eu continuava, dia após dia, arrastando, sobrevivendo, esperando não sei o quê. E então veio 2015, o ano que tudo desabou, o ano que a profecia de Carlo se cumpriu. Mas isso, irmão, isso é outra história. A história mais dolorosa e mais linda da minha vida. E eu vou te contar agora. Em 2015, 9 anos depois da morte de Carlo, eu tinha 46 anos, cabelos grisalhos, barriga saliente, pressão alta controlada com remédio, úlcera no estômago, insônia crônica. Eu era a imagem perfeita de um padre cansado, desgastado, sobrevivendo. Ainda estava na paróquia Santa Maria delle Grazie, ainda celebrava missas, ainda atendia confissões, mas era tudo mecânico, automático, morto. Eu não sentia Deus há anos, não sentia nada além de vazio, cansaço, desilusão. E honestamente, eu estava esperando a aposentadoria, esperando completar 25 anos de ordenação, para pedir transferência para algum lugar tranquilo, alguma paróquia pequena no interior, onde eu pudesse só existir até morrer. Em março de 2015 eu tive uma tontura forte, visão embaçada, dor aguda no peito esquerdo irradiando para o braço. Eu estava elevando o cálice na consagração e de repente tudo rodou. Ambulância, hospital, exames urgentes, diagnóstico, infarto agudo do miocárdio, obstrução de 2 artérias coronárias. Eu precisava de cirurgia imediata. Angioplastia com colocação de stents. A cirurgia foi bem, tecnicamente, mas a recuperação foi complicada. Infecção hospitalar, febre alta por 1 semana, antibióticos pesados, debilitação física extrema. Fiquei internado 23 dias isolado sozinho. E foi ali, naquela cama de hospital, sozinho, fraco, olhando para o teto branco às 3 da madrugada sem conseguir dormir, que eu entrei no meu inferno pessoal. Porque a doença física desmascarou a doença espiritual que eu vinha escondendo há anos. Eu não conseguia mais fingir, não tinha mais energia para teatro. E pela primeira vez, eu encarei a verdade brutal. Eu não acredito mais. Eu perdi a fé. Eu não sinto. Deus, eu não sei se Ele existe. Eu desperdicei minha vida inteira. Aqueles pensamentos me destruíam, me sufocavam. Eu tentava rezar, abria a boca, mas nada saía. Olhava para o crucifixo na parede do quarto e sentia raiva, ressentimento. Por que o Senhor me abandonou?
Por que me deixou chegar até aqui? E a resposta que vinha era silêncio. Quando eu recebi alta, abril de 2015, eu voltei para casa paroquial destruído, espiritualmente morto. Eu não conseguia mais celebrar missa, olhar para o altar me dava náusea, pânico. Eu pedi afastamento temporário ao bispo, disse que precisava me recuperar da cirurgia. Maio de 2015, um mês depois da alta, eu estava sentado na cadeira velha do meu quarto, olhando pela janela sem ver nada, quando tomei a decisão. Vou pedir dispensa do sacerdócio. Vou abandonar tudo, não dá mais. Eu não sirvo para isso. Eu nunca servi. Peguei papel e caneta, comecei a escrever a carta formal para o bispo. Carta de renúncia, pedindo liberação dos votos, justificando com crise de saúde, incapacidade de continuar. Escrevi 3 páginas, detalhando tudo, argumentando, quase implorando para ser liberado. Terminei a carta às 11 da noite. Reli, assinei, coloquei num envelope. E quando ia selar, algo dentro de mim travou. Uma hesitação estranha, profunda. Eu segurei o envelope nas mãos tremendo, e de repente, sem nenhum aviso, sem nenhuma razão lógica, eu lembrei. Lembrei daquela tarde de junho de 2001. Lembrei do jardim da igreja. Lembrei de Carlo com 10 anos segurando minha mão. E lembrei das palavras exatas, cada sílaba. Padre Ricardo, um dia o senhor vai passar por algo muito difícil. Vai querer desistir de tudo. Mas não desista. Porque vai ser exatamente nesse momento que Deus vai usar o Senhor de um jeito que nunca imaginou. Eu larguei o envelope na mesa, comecei a tremer inteiro. Não de frio, mas de choque. Porque eu percebi, era isso. Era exatamente isso. Ele viu esse momento 14 anos antes. Ele sabia. Deus mostrou para ele, e ele me avisou. E pela primeira vez em anos, eu rezei de verdade. Eu gritei para Deus. Eu não aguento mais. Eu não sei como continuar. Mas Carlo disse para não desistir. Então me ajuda. Me mostra como. Me mostra por quê. E no meio daquele choro, daquela agonia, eu senti algo. Algo sutil, mas real. Um calor suave no peito, não físico, mas espiritual. Uma paz pequena, frágil, mas presente. Como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: calma, eu tô aqui, sempre estive. Hoje, 2025, eu tenho 56 anos. Continuo padre, mas diferente. Eu celebro missa com amor, rezo com fé, visito pobres, evangelizo jovens, dou palestras sobre Carlo pelo mundo, e toda vez que eu subo num palco, eu começo assim. Eu fui o catequista que preparou Carlo Acutis para a primeira comunhão. E o que ele me disse se cumpriu exatamente. E eu tô aqui hoje, vivo, inteiro, transformado, por causa de um menino santo que Deus usou para me salvar. Se você tá ouvindo essa história agora, irmão e irmã, eu não acredito que seja por acaso. Não existe acaso nas coisas de Deus. Existe propósito, existe plano, existe providência. E se você chegou até aqui, até o final dessa história, é porque tem algo nela para você. Alguma palavra, algum sinal, alguma luz no meio da sua própria escuridão. Então, me escuta com atenção. Porque o que eu vou te falar agora pode mudar sua vida, como mudou a minha. Talvez você esteja exatamente onde eu estava em 2015. No fundo do poço, sem esperança, querendo desistir de tudo, sem saída visível, aquela vontade de sumir, de não existir mais, porque a dor é grande demais. Eu te peço, pelo amor de Deus, pelo sangue de Cristo, pela memória de Carlo Acutis, não desista ainda, não hoje, não agora. Carlo me ensinou com aquela profecia de criança de 10 anos, que Deus vê o futuro completo, enquanto a gente só vê o presente doloroso. E eu te digo com autoridade de quem viveu isso. Deus também plantou sementes na sua vida. Palavras que alguém te disse anos atrás, versículos que você leu e não esqueceu, e na hora certa, essas sementes vão brotar. Mas você precisa resistir até lá.
Você precisa aguentar mais um dia, mesmo achando que não vai dar. Porque a promessa de Deus não falha, e se Ele te trouxe até aqui, até essa história, é porque Ele quer te dizer a mesma coisa que Carlo me disse. Não desista, porque é exatamente no momento mais escuro que Deus vai te usar de um jeito que você nunca imaginou. Se essa história mexeu com você, se alguma parte dela te cutucou, te incomodou, te fez sentir algo que você não sentia há tempos, se inscreve no canal agora se ainda não fez. Porque isso aqui não é canal de entretenimento descartável, não é conteúdo para passar tempo. Isso é missão, é corrente de fé. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Intercede por cada pessoa que está no fundo do poço, que está querendo desistir, que perdeu a esperança. Mostra para eles o que você mostrou para mim, que Deus nunca abandona, nunca desiste, nunca falha, que a escuridão não é o fim, é só a sala de espera da luz, que o sofrimento oferecido vira redenção, que a cruz sempre vem antes da ressurreição. Rogai por nós, Carlo, agora e na hora da nossa morte. Amém.